Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de matemática, certo? Gente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar seu livrinho de matemática, vai abrir lá na página 100. Lá na página 100, a gente vai dar início aos números racionais e vamos lá para a explicação. Primeiro, o que é um número racional? O que é um número racional? São todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Então, se eu posso escrever aquele número em forma de fração, ele é um número racional, certo? Um exemplo de números racionais é 1/2, 0,125, o zero, menos 4/5, menos 7, 0,333. Todos esses números aqui são exemplos de números racionais e eles podem ser escritos em forma de fração, certo? Eu posso transformar esse número decimal em forma de uma fração, esse número inteiro em forma de uma fração. A gente vai ver como é que se transforma mais na frente, certo? Então, todos aqueles números que a gente conhece que podem ser escritos em forma de fração são ditos números racionais. O que a gente pode observar? A gente pode observar que o conjunto dos números racionais é representado pela letrinha Q. Então, a letrinha Q representa o conjunto dos números racionais. Se vocês verem esse Qzinho aqui, representa o conjunto dos números racionais. Os números racionais, ele contém os números inteiros, que os números inteiros contêm os números naturais. É isso que fala aqui, ó. Os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Como assim, professora? Os números racionais não são todos os números que a gente conhece, que a gente consegue calcular? Isso. A gente tem dentro desses números racionais os números naturais, que são aqueles números que é o princípio da contagem. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 100, é o 1000, é o 10.000. São todos aqueles números positivos que a gente sabe, que a gente conhece. Depois dos números inteiros, a gente tem, ou depois dos números naturais, a gente tem os números inteiros, que são os números negativos. É o -1, o -2, o -4, o -10, o -1000, que também tem os números naturais. E fora os naturais, fora os números inteiros, a gente tem as frações, que englobam os números racionais, e a gente tem os números decimais, ó. Aqui uma dízima periódica, que é o número decimal 1,333, 1,5, 0,5, esses números decimais contêm os números racionais, e a gente tem as frações. Beleza, professora, já sei o que é números racionais. Então, vamos para frente. Agora, a gente vai ver como é que transforma. A gente sabe que os números racionais, eles podem ser escritos em forma de fração e em forma de números decimais. E como é que transforma essa fração para número decimal? Então, vamos lá. Primeiro, como é que transforma a fração para decimal? Fração para decimal. O que tu vai fazer? Eu tenho 1/2. Quero transformar 1/2, que é uma fração para o número decimal. O que tu vai fazer? Basta tu dividir 1 para 2. Então, pego 1 dividido para 2. 1 dá para dividir para 2? Não. O que tu faz? Acrescenta o 0 com a vírgula e o 0 aqui. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 resta o quê? Nada. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Certo? Menos 3/4. Como é que tu transforma esse menos 3/4 para número decimal? Tu divide 3 dividido para 4. 3 dá para dividir para 4? Não dá. O que tu faz? Acrescenta o 0 com a vírgula e o 0 aqui. 30 dividido para 4 vai dar o quê? 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Resta quanto? 2. Como é resto, tu já colocou a vírgula, só faz acrescentar o 0. 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 resta o quê? Nada. Então, menos 3/4 é a mesma coisa aqui. 0,75. Como aqui é negativo, você vai conservar o seu negativo. 7 décimos. Toda vez que tiver uma fração que tu quer transformar para decimal, se for 10, o denominador 100, 1000, 10.000, o que tu faz? 10 tem quantos zeros? 1. Então, tu vai voltar uma casa. Então, por tua casa, bota vírgula e acrescenta o 0. Então, 7 décimo é a mesma coisa que 0,7. Beleza, já sei como é que transforma uma fração para decimal. E agora eu quero transformar a decimal para fração. O que tu faz?
Eu tenho 0,5, quero transformar para fração, o que é que tu faz? Faz de conta que não existe essa vírgula. Que número forma? 5 sobre. A vírgula andou quantas casas? Uma casa. Se é uma casa, vai ser sobre 10. A quantidade de casas vai ser a quantidade de zeros. Se andou uma casa, é um zero acompanhado do número 1. Então, vai formar o quê? 10. Bora para cá, ó. 1,75. Que número forma assim a vírgula? 175. Sobre. A vírgula andou quantas casas? 2, ó. 1, 2. Então, vai ficar sobre 100. São 2 zeros. Aqui eu tenho, ó, 0,003. Que número forma assim a vírgula? Apenas o 3, porque o 0 à direita não vale nada. E a vírgula andou quantas casas, ó? 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 3 zeros, ó. Crescido do número 1. Então, vai ficar 3 sobre 1000. Certo? Professora, e agora eu tenho menos 2. Certo? Agora eu tenho menos 2. Como é que eu faço? Menos 2. Como não tem vírgula, então vai ficar só o menos 2. Não tem vírgula para andar, tá aqui no final. Vai ficar menos 2 sobre 1. Não tem vírgula, vai ficar menos 2 sobre 1. Certo? Essas frações aqui, se vocês observar, dá para me simplificar ela. O que é o simplificar? É deixar elas menores. É achar um número que dá para me dividir tanto a parte, tanto o numerador como o denominador. Vou dar um exemplo aqui nessas frações, ó. Como é que a gente simplifica a fração? Se chegar para você e diga, simplifique essa fração, como é que tu faz? Aqui eu tenho 5 décimos, eu quero simplificar. 5 e 10 é divisor de 5, então dá para me dividir por 5 tanto em cima quanto embaixo. Eu tenho que achar um número que divide tanto o número de cima quanto o número de baixo. 5 dividido para 5 vai dar 1, 10 dividido para 5 vai dar 2. Então, eu tenho que 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2. São frações chamadas de frações equivalentes. Certo? 4 sobre 12. Vou achar um número que dá para dividir tanto o 4 quanto o 12. Eu posso fazer devagar. 4 e 12 não é número par? É, então dá para dividir por 2. Então, vou dividir por 2 tanto 4 quanto 12. 4 dividido para 2 vai dar 2. 12 dividido para 2 vai dar 6. Só que 2 e 6 ainda é número par. Então, dá para me dividir para 2. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Todo número par é divisível por 2. Por isso que eu posso fazer assim devagar. Próxima fração. 33 e 55. 33 e 55 é divisível por 11. Então, 33 dividido para 11 vai dar 3. 55 dividido para 11 vai dar 5. Aqui eu paro aqui porque não dá para me simplificar mais. 12 e 18, ó. 12 e 18 é número par, então dá para dividir para 2. 12 dividido para 2, 6. 18 dividido para 2 vai dar o quê? 9. Já 9 e 18 não é número par. 6 é par, mas 9 é ímpar. Mais 6 e 9 é divisível de 3. Então, eu divido, ó. 6 dividido para 3 vai dar 2. 9 dividido para 3 vai dar o quê? 3. Eu vou simplificar até não dar mais. O que é o simplificar? Achar um número que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Certo? E agora, vocês vão fazer atividade, depois de ter visto, né? Vocês vão fazer a atividade lá da página 103, questão 1, 2, 3 e 4. Certo? Na questão 1, você vai ler e vai observar quais são os números inteiros que estão expressos aqui. Você vai escrever quais são os números que estão escritos em forma de fração, quais são os números decimais. A segunda, você vai transformar essas frações, você vai simplificar essas frações, achar um número que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador. A terceira, você vai escrever essas frações em forma de decimal. Então, tu vai dividir 13 para 4, vai encontrar. E a quarta, você vai identificar os números a seguir como natural, inteiros ou racionais. Menos 4 é o quê? É o número inteiro. Então, boto inteiro, menos 4. 4 sobre 9 é o quê? É inteiro, é natural ou é racional? Aí você vai colocar, certo? E até a próxima aula.